Queridos, amados professores, alunos, nossos amantes da Escola Bíblica Dominical, mais uma vez aqui estamos na nossa Betel Dominical Aula Completa. Eu sou o pastor Paulo Ricardo, estamos estudando a revista Betel Dominical do segundo trimestre de 2024, cujo tema é Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais e imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Esta revista majestosa foi comentada e nós estamos aqui trazendo a última lição deste trimestre, mas queremos agradecer ao nosso bispo Abner de Castro Ferreira, diretor de publicações aqui da nossa querida editora Betel. Ele é também presidente da CONEMAD RJ, que é a Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no estado do Rio de Janeiro, presidente da nossa Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, segundo vice-presidente da CONAMAD, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista, conferencista, jornalista, colunista do Jornal Dia, professor de diversas matérias teológicas, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, tendo publicado inúmeras obras teológicas, cristianismo, falando sobre cristianismo, direito, entre outras. Bispo, nós aqui da editora Betel nos surpreendemos com este tamanho conhecimento e praticidade bíblica para abordar um assunto tão importante, imponente aos nossos dias. Como professor de escola bíblica, superintendente também que sou, eu quero aqui agradecê-lo. E sem dúvidas, eu agradecendo ao Senhor, eu estou falando por muitos que nos assistem e que também, se pudesse, abraçaria e agradeceria ao Senhor por essa tão preciosa e tão brilhante aula que nós tivemos nessas 13 lições. Muito obrigado. Hoje vamos falar sobre a 13ª lição, que será ministrada no dia 30 de junho de 2024, e falaremos sobre ordenança para pregar o Evangelho. O texto áureo dessa lição se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o texto clássico está no verso 15, que nos diz: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Qual criança, qual adulto não conhece de cor e salteado este texto? Vamos à verdade aplicada que nos escreve: cada discípulo de Cristo, independente do cargo ministerial, tem a responsabilidade de anunciar a todas as pessoas a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Abordaremos os 3 objetivos da lição: mostrar que o ID é uma ordenança sem contestação, falar que o tempo de semear é ininterrupto, bem como ressaltar que ganhar almas é algo sublime. Para iniciarmos este poderoso assunto, você pode ter em sua mão a Bíblia do Culto, como eu estou aqui, fácil de ler, comum, é a padrão para todas as igrejas Assembleias de Deus, em especial do Ministério de Madureira, usando a revista corrigida. Nós estamos aqui, a revista corrigida na grafia simples ou simplificada, é muito fácil, letra de Jesus em vermelho, entre outras vantagens que a Bíblia do Culto nos reserva, que é a mesma paginação. Se você deseja adquirir, na tela está aí nossa central de vendas. Queridos irmãos, se você quiser usar como texto de referência todo o Evangelho de Marcos, mas em especial do verso 15 até o verso de número 20, ok? Vamos fazer a oração e nesta feita oraremos para que mais vidas sejam alcançadas através da pregação do Evangelho. Na revista do professor você tem ali o motivo da oração e cada lição tem um motivo a ser apresentado e expresso. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado por falar com o Senhor. Seja onde os teus filhos estão ouvindo, e onde estiver uma alma sedenta, carente, necessitando de ser alcançada pelo poder que só o teu nome, o nome de Jesus Cristo traz. Redenção, graça e salvação sobre todos aqueles que desejam. Nós pedimos que a tua bênção esteja sobre estes
e que teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que esta lição seja produtora de novas vidas e também de disseminadores e também semeadores do teu reino. Eu agradeço desde já, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a igreja, ela recebeu um mandamento para anunciar o Evangelho. O conteúdo da pregação, o revestimento do poder pelo Espírito Santo e a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias enquanto cumprirmos a missão. E aqui, urgente. Essa questão é uma questão de obediência e de urgência. A missão de pregar o Evangelho é a central, a mensagem central para a Igreja de Cristo. Nós devemos utilizar esta mensagem com autoridade e poder do Espírito Santo, devendo obedecer sempre os mandamentos com essa relevância, confiando na presença de Deus constantemente enquanto anunciamos a mensagem da salvação e que o Espírito Santo de Deus trabalhe sobre isso. Para abordarmos hoje essa 13ª lição e a última, há um convidado especial em nosso meio. Pastor Marcos César, que é pastor ali na nossa linda Igreja das Assembleias de Deus, na Fama, no estado de Goiás, onde tem como seu pastor, a quem eu mando um caloroso abraço, pastor Abinair, que é o presidente daquela tão majestosa, linda, receptiva, amorosa igreja. A todos os irmãos da Fama, um abraço aqui da Editora Betel. Muito obrigado por fazer sempre a Editora Betel ser quem é. Muito obrigado, pastor Abinair, por ceder este servo de Deus, pastor Marcos César, que estará nos abordando o tópico 1, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pastor Marcos. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, a paz do Senhor, pastor João Paulo. É uma alegria estar mais uma vez aqui na Editora Betel e dessa vez ministrando sobre o tópico 1 da lição de número 13. O primeiro item dessa lição de número 13 fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. A palavra ide é imperativo, portanto, é uma ordem para que todas as pessoas o cumpram. E pregai o Evangelho, pregai as boas novas. A única obrigação do cristão é pregar. A única obrigação do cristão é ministrar as boas novas. O resultado não é conosco, o resultado ele vem de Deus, o próprio Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra ela é poderosíssima. A própria palavra já tem um poder em si, conforme podemos ler em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, a nossa obrigação, a ordenança, o ide, é simplesmente ministrar a palavra e os resultados são da responsabilidade do próprio Espírito Santo. Temos que apenas ter a disposição. E é verdade, sim, que a própria palavra menciona que quando estivermos perante grandes autoridades, perante julgadores, inclusive, o próprio Espírito Santo nos instrui daquilo que devemos falar. A nossa omissão, sim, é um pecado gravíssimo. É verdade que em Mateus 24:14 fala que e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. E então disse, após isso, virá o fim. O nosso comentarista, o querido bispo Abner de Castro Ferreira, ele especifica que a nossa responsabilidade, ela é muito grande perante o próprio Deus, perante o próprio reino de Jesus Cristo. E não sabemos a que dia e hora
virá o nosso mestre. Como nós não sabemos o dia nem a hora que virá o nosso mestre, é de extrema importância que preguemos a palavra sem titubear. Nós precisamos entender que o nosso mestre poderá vir daqui um dia, daqui um mês, daqui anos, mas ele também poderá voltar hoje. E dentro dessa premissa, nós devemos anunciar a palavra daquele que nos ordenou para que anunciássemos. O tópico 1.1 diz: pregar o evangelho é missão da igreja. Nós temos a missão de pregar o evangelho. Esse evangelho que é boa notícia, esse evangelho que, ao ser pregado, gera esperança, gera cura, gera libertação. Inclusive, é ao ouvir a palavra que a fé, ela acontece. A fé, ela vem pelo ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, é muito importante que não olvidemos o dever de pregar a palavra de Deus. O comentarista, o bispo Abner, diz: o Senhor Jesus, após ressuscitar, provou que a sua morte e ressurreição, ela estava prevista. Portanto, tudo o que está na palavra de Deus estava previsto, inclusive, no próprio Velho Testamento e no Novo Testamento. Tudo que foi dito foi testemunhado por mais de 500 pessoas, como está expresso no livro, em 1 Coríntios 15:6. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Tudo o que nós anunciamos hoje foi também testemunhado por centenas de pessoas após a ressurreição do próprio Cristo. A nossa fé, como está expresso em lições anteriores, a nossa fé, ela se baseia na razão também. Não é só uma fé ideológica, mas é uma fé baseada em fatos, em história, em arqueologia. Nós temos que ter convicção, estudar para ter convicção, estudar a palavra de Deus para que a nossa fé ela seja fortalecida. Jesus abre a nossa mente. É fato que a nossa mente ela foi aberta para que entendamos a nossa missão nessa terra. Tantas pessoas que estão sem objetivo, justamente porque elas não entenderam ainda a missão para a qual vieram na terra. A nossa missão é adorar a Deus, a nossa missão é servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos seguir em paz com todos e cumprir a nossa missão de forma bastante abrangente. A própria missão e as palavras de Cristo, elas servem para chamar as pessoas ao arrependimento. Para quê? Para que elas sejam perdoadas. Chama ao arrependimento para que o perdão aconteça. Eu fui chamado ao arrependimento, sou muito feliz por isso, e eu fui perdoado por Cristo. Por quê? Porque uma pessoa se dispôs, ou várias pessoas se dispuseram a pregar o evangelho para mim, e por isso estou até hoje nos caminhos do Senhor. Além do arrependimento, nós também devemos entender que nós temos uma obrigação primordial de fazer discípulos, ensinar as pessoas em cada um dos princípios, em cada uma das ordenanças dadas pelo próprio Jesus, especialmente porque ele veio para nos salvar. Só que além de salvar, ele também veio como nosso Senhor. Como Salvador, muitas pessoas querem Jesus. Como libertador, muitas pessoas querem Jesus. Mas Jesus não é apenas o nosso libertador, ele é também o nosso Senhor. Jesus é o meu Senhor, meus queridos irmãos. Jesus é o meu Senhor. E como tal, eu devo seguir cada uma das ordens que ele me deu e me dá. É verdade, sim, que o Senhor ele nos envia a todos os cantos. O Senhor ele nos envia para estarmos pregando o evangelho ali em Jerusalém, que é a minha própria casa, que é a minha própria cidade, em toda a Judéia, que chega a ser o meu próprio estado, por exemplo, e na Samaria até os confins da terra.
Eu devo estar em todos os lugares pregando o evangelho, falando as boas novas, de forma animada, de forma a ter vida e gerar vida nas pessoas, sem cara amarrada, que eu faça isso não como obrigação, mas de forma voluntária, de forma agradável. E o tópico 1.2 tem algo que me chamou muita atenção, que fala assim, fazer discípulos de todos os povos. Onde eu não posso ir, eu devo influenciar através das redes sociais, através de missionários que estão enviados por toda a terra, através de contribuições, inclusive. É extremamente importante entendermos que é um privilégio pregar o evangelho. É um grande privilégio pregar o evangelho. Além disso, é interessante que o próprio bispo Oídes José do Carmo, que é o presidente da Convenção do Estado de Goiás, numa das lições anteriores, uma das revistas anteriores, ele anuncia da necessidade de que todos sejam abrangidos. Todos devem ser abrangidos. Nós devemos pregar para os de casa, devemos pregar para os nossos vizinhos, através do nosso grupo de influência, mas também não podemos esquecer que toda a humanidade deve ser abrangida pelos nossos projetos missionários. A fé, inclusive, como disse antes, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É relevante também destacar que o tópico de número 3, já caminhando para finalizar esse primeiro item, ser testemunha até os confins da terra. Eu me lembro, sim, do próprio pastor Abinair Vargas, que é presidente da Junta Conciliadora do Estado de Goiás, que eu tenho a honra de tê-lo como meu pastor, e ele diz assim, quem tem coração incendiado, incendeia. Vou até repetir para você, se eu e você temos o coração incendiado, nós vamos incendiar outras pessoas com essa chama que nós recebemos com o poder que veio sobre nós do Espírito Santo. Tem Atos, inclusive, 1:8, que diz, ao receberem poder, a virtude que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas em todos os lugares, começando então em Jerusalém, Judéia, Samaria, e vai até os confins da terra. Um coração incendiado, ele vai incendiar outras pessoas com a alegria, com as boas novas de Cristo. E pregar é em nome de Jesus. Eu jamais posso pregar em meu próprio nome. Devemos pregar em nome daquele que realmente tem todo o poder nos céus e na terra, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se pregarmos em nosso próprio nome, não vai ter eficácia, porque não há vínculo e o abalizamento do Espírito Santo. Mas se pregarmos em nome de Jesus, realmente acontecerá o que é mais importante, que é a conversão de pessoas e inúmeras outras pessoas serão salvas. Há entendimento que passamos de 8 bilhões de pessoas e mais de 4 bilhões ainda não conhecem Jesus e nós devemos cumprir diariamente a nossa missão. E com isso, finalizo dizendo as palavras do próprio bispo Abner de Castro Ferreira, quando ele expressa que missões é tema prioritário. Missões é tema prioritário. Um fortíssimo abraço aos nossos companheiros, um fortíssimo abraço e um agradecimento à editora Betel que nos convidou a estar ministrando essa lição. Um fortíssimo abraço a todos vocês, aos mais de 100 mil seguidores que tem nesse canal tão importante. E aproveito esse final para convidar todos os goianos, já que estamos aqui representando os goianos, todos os goianos a seguirem, a se inscreverem nesse canal da editora Betel e todos estarmos instruídos sobre os princípios basilares da própria palavra de Deus a ser ensinado nas próximas lições, inclusive. Um forte abraço, até mais. Muito obrigado, pastor Marcos, e o Senhor nos ensinou que
A responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o Evangelho em todo o mundo. Vamos então abordar o tópico de número 2 e também temos a grata surpresa e satisfação de termos o pastor João Paulo Arantes, esse servo de Deus que congrega ali em Palmas, no Tocantins, onde tem o seu pastor Amarildo, nosso querido companheiro, presidente daquele estado, que tem feito uma linda e poderosa obra, não só no resgate de vidas, mas também na condução deste rebanho. Pastor Amarildo, um abraço fraterno da nossa linda editora, que ama todo o povo no Tocantins, todo o povo em Palmas, todo o povo desse lindo estado. Deus abençoe. Vamos então, pastor João Paulo, tratar o tópico de número 2, que trata sobre pregar a palavra em todo o tempo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor João Paulo Arantes, eu sou pastor dirigente da Assembleia de Deus Nação Madureira em Palmas, Tocantins, igreja presidida pelo nosso pastor presidente, pastor Amarildo Martins da Silva, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui na Betel, falando dessa aula, falando do encerramento da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical de Ordenanças Bíblicas, revista esta escrita, comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira. Nós estamos alegres de poder falar alguma coisa de Jesus Cristo dentro do tópico dessa revista. Nós vamos falar sobre o tópico 2, da lição 13, a revista que trata de ordenanças bíblicas. Nós estamos aqui na lição 13, que vai falar sobre as ordenanças para pregar o Evangelho. O tópico 2, a revista da lição 13, ele trata sobre pregar a palavra em todo o tempo. É interessante quando nós olhamos para esse tópico 2, o comentarista da revista, o bispo Abner, ele foi muito feliz ao citar a referência de 2 Timóteo capítulo 4, onde Paulo escrevendo a Timóteo diz que ele deve pregar em todo o tempo. Quando nós observamos essa instrução de Paulo a Timóteo, nós lembramos que Paulo ele está já preso, ele está no final, e ele está instruindo esse filho dele na fé para que ele não cesse de pregar a palavra de Deus, que ele pregue a palavra de Deus em todo o tempo, em todas as situações. Quando nós lembramos da palavra de Deus, essa pregação, esse anunciar as boas novas, ela precisa afligir aqueles que estão confortados, mas ela também precisa confortar aqueles que estão aflitos. E no tópico 2.1, a Bíblia, a revista, a lição da Escola Bíblica Dominical, ele traz um tópico que diz: o que semeia, semeia a palavra. E esse tópico é um tópico bastante interessante, porque é citado Marcos capítulo 4, onde ele vai citar a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela não precisa de muita explicação, ela precisa de muito mais aplicação do que necessariamente, porque nós já entendemos ela quando nós lemos. Jesus já traz essa parábola do semeador de uma maneira bastante clara para nós. Eu acho que quando nós olhamos com calma essa parábola do semeador de Marcos capítulo 4, logo nós vamos entender que a semente é a própria palavra. Nós entendemos que o semeador é o servo e o solo é os nossos corações. E quando ele diz que o que semeia, semeia a palavra, citando a parábola do semeador, nós olhamos e entendemos que existe 4 tipos de solo. Se você olhar Marcos capítulo 4, a partir do verso 3, a Bíblia vai dizer: eis que um semeador saiu a semear, e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente junto ao caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Essa semente, ela não germinou, essa semente ela não adentrou esse solo. Por que ela não adentrou esse solo? É porque esse solo ele era um solo endurecido. Ele era um solo que ele não recebeu a palavra. Mas o semeador ele não para de semear. Há muitas pessoas que ele vai continuar semeando, ele vai continuar falando, ele vai continuar ministrando a palavra, mas com o coração endurecido. Pessoas que não recebem a palavra. Mas o semeador, ele não vai deixar de semear porque a pessoa não recebeu a palavra. A função do semeador, a função dele é simplesmente semear a palavra de Deus, ainda que o coração seja endurecido.
O segundo tipo de solo que nós entendemos aqui de um tópico 2.1, na parábola do semeador, vai dizer que uma outra semente ela caiu entre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, mas não tinha nela uma terra profunda. A primeira tinha um solo endurecido, a segunda, essa semente ela chega até a nascer, só que ela é uma semente que vai produzir num solo superficial, ela não tem raiz profunda. Perceba que no primeiro momento, ou na primeira parte, o solo é um solo endurecido, o segundo é um solo superficial. Quantas pessoas que até recebem a palavra, mas o coração dele não cria raízes profundas. E logo ele vai se deixar se desviar, vai se deixar levar por as coisas do presente mundo, ou seja, a sua raiz é uma raiz superficial. E aí ele vai falar ainda de um terceiro tipo de solo. Ele vai dizer que o semeador ele semeou a semente, e essa semente ela caiu entre os espinhos, ela cresceu entre esses espinhos, e os espinhos a sufocaram e não deram fruto. Esse terceiro tipo de solo que recebe essa semente é o que nós chamamos de um solo abarrotado. É um solo que tem muita coisa dentro dela, é um solo que tem espinhos, é um solo que até cresce, mas que esses espinhos vão sufocando. Sabe o que é isso? O semeador semeou a semente, mas ele deixou e alguma coisa foi crescendo junto dessa semente no coração dessa pessoa, de forma que agora essa semente não criou raiz profunda, não germinou verdadeiramente no seu coração. E então nós percebemos que muitas pessoas, elas até ouvem a palavra, elas até ouvem um semeador, mas os espinhos que crescem junto com ela, elas trouxeram e não deixaram ela florescer e gerar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Mas existe um quarto tipo de solo, que é um solo frutífero, é um solo que, quando a semente cai nele, ela multiplica a 30, a 60 e a 100. E é sobre esse solo especificamente que nós observamos dentro dessa parábola, que nós entendemos exatamente o sentido que Jesus estava falando, que um semeador saiu a semear. A função do semeador é só semear, é só semear. Nós não temos a opção, nós não temos o direito de ficarmos olhando se o solo é endurecido, se o solo é superficial, se é um solo abarrotado ou se é um solo frutífero. A nossa função de pregar a palavra de Deus, como Paulo fala a Timóteo, é simplesmente de anunciar as boas novas. Esse Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para nos dar vida e vida com abundância. Quando nós olhamos para essa parábola, logo nós entendemos o porquê que Paulo vai escrevendo a Timóteo. E aí no tópico 2.2 ele diz: e pela manhã semeia a tua semente. Eclesiastes capítulo 11, verso 6, diz que nós não sabemos qual semente que vai prosperar. Por isso que nós temos que semear em tempo e em fora de tempo. Por isso que nós, que somos os semeadores, os anunciadores das boas novas, nós devemos em todos os instantes, seja de manhã, seja à tarde, seja sorrindo, seja triste, seja de qualquer maneira, nós temos motivo suficiente para semearmos essa palavra, semearmos o reino dos céus no coração daqueles que necessitam. Quando nós entendemos isso, a própria revista vai dizer, nós fomos chamados para ser o atalaia do Senhor. Quem é o atalaia? O atalaia é aquele que anunciava, era aquele que era o responsável por proclamar as notícias, as boas novas. Era aquele que era o responsável por trazer a mensagem do rei. Nós somos o atalaia do Senhor. Nós somos aquele que estamos anunciando as boas novas ao mundo perdido, mas que Jesus Cristo, por meio do sangue vertido na cruz do Calvário, para nos perdoar dos nossos pecados, nos fez sermos nova criatura. E hoje nós temos a oportunidade e a alegria de semearmos esta palavra. E aí, no tópico 2.3, ele vai dizer, e o que observa o vento, ele nunca semeará. Quando nós lemos esse texto e lemos Eclesiastes capítulo 11, nós entendemos e vislumbramos, porque a revista vai dizer, que nunca haverá condições perfeitas para semear. Sempre haverá dificuldades, sempre haverá algum momento de dificuldade, sempre haverá alguma imposição, sempre haverá alguma adversidade que passa a tentar nos parar de semear a palavra de Deus. Mas nós vivemos, conforme a nossa revista, com a ordenança de anunciarmos as boas novas. Eu acho interessante, para a gente poder encerrar esse tópico, eu vou fazer uma pequena reflexão com você. Tudo que você puder ofertar na vida das pessoas,
por certo você vai ofertar nessa vida, mas essa vida, por certo, um dia se cessará. A Bíblia diz, a nossa Bíblia diz, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós temos que amar o nosso próximo, o que nós podemos fazer de melhor pela vida dos nossos irmãos é simplesmente semearmos a palavra de Deus, semearmos o reino de Deus na vida das pessoas. Porque tudo aquilo que nós fizermos dentro desse mundo, dentro desse contexto, por certo um dia se cessará. Mas aquilo que nós semearmos, que mudar a vida dessa pessoa, que ela for alcançada por essa semente, isso gerará frutos na vida eterna dessa pessoa. Por certo, alcançará a vida de outras pessoas. Por certo, ela será também um dos discípulos daqueles que terão o prazer de semear na vida de outras pessoas. Por isso, é interessante nós refletirmos e compreendermos que nós precisamos pregar a palavra de Deus em todo o tempo. A função do semeador é simplesmente semear, independentemente do solo, independentemente da condição, independentemente da adversidade. Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Conforme Paulo escreveu aos Coríntios, sede sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Que você seja um obreiro, que você seja um discípulo, que você seja uma pessoa disposta a semear e viver pelo reino de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor João Paulo Arantes, que nos ensinou que devemos pregar o evangelho em todo o tempo. Queridos irmãos, eu quero pedir que você curta, compartilhe, comente, porque comentando, compartilhando, você engajará mais os nossos vídeos. Já atingimos a marca de mais de 100 inscritos, 100 mil inscritos. 100 inscritos já foi há muito tempo, mas esses 100 mil inscritos são extremamente importantes e queremos muito mais pessoas alcançadas pela palavra cristocêntrica e pelo estudo sistemático através das nossas revistas de estudo bíblico. Vamos falar sobre o tópico de número 3, e o texto diz: quem ganha ou que ganha a alma, sábio é. Eu vou abordar este terceiro tópico. O sábio disse que quem ganha a alma, sábio é. Isso está em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 30. Portanto, influenciar as pessoas a favor desta justiça, que é a justiça da fé e do amor, é ser sábio. E o crente precisa levar o pecador, a alma sedenta, ao conhecimento do evangelho da salvação que vem por intermédio de Cristo Jesus. Muitas pessoas estão conformadas dentro de quatro paredes, às vezes vivendo uma vida egoísta, em vez de alcançar as pessoas e almas e aceitarem a Cristo como seu Salvador ou levarem Cristo através de uma palavra ou de uma pregação. Por isso, a sabedoria verdadeira se manifesta em levar e elevar a evangelização, levar a mensagem de Cristo aos perdidos, a uma expressão de amor e de sabedoria. Nós devemos aqui sair das nossas zonas de conforto e compartilhar de forma ativa o evangelho com os outros. O 3.1 ressalta-nos então que a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Já é registrado em Marcos, ou melhor, Mateus capítulo 9, versículo de número 35 e 38, quando Jesus nos admoesta, dizendo a todos nós crentes que nós devemos ganhar almas. Porque, primeiro, com a mensagem da proclamação pessoalmente. Segundo, B, com o testemunho pessoal e o exemplo de vida. E C, com a ajuda financeira para custear as obras missionárias. Eu sempre costumo dizer que você pode ser a semente, ou você pode orar por sementes, ou você pode distribuir sementes. O evangelho é feito desta forma: você indo, orando para que Deus suscite novas pessoas e principalmente também contribuindo para que novas vidas sejam alcançadas. E por que isso?
porque há um envolvimento, um interesse coletivo, que todos estejam ingressando nesta empreitada que o Senhor Deus nos adverte a estarmos amando, nos debruçando do mesmo jeito que Ele também assim o fez, de amar e se entregar por todos através da cruz do Calvário. Nós precisamos ter a necessidade de trabalhar na seara que é grande. Jesus nos chama para sermos não só membros, mas sermos ativos na obra de evangelização. Seja pregando, seja no testemunho, seja com nossa vida, seja com apoio financeiro, mas cada cristão tem o seu papel vital para desempenhar a expansão do reino de Deus. E eu preciso que você compreenda isso. Nós temos mais do que 30%, segundo uma pesquisa, nós temos mais de 30% de pessoas que chegam ao Evangelho através do testemunho pessoal, a pessoa evangelizando pessoas. A televisão, meio de rádio ou qualquer outro meio não supera a quantidade acelerada de um convite feito por uma pessoa a uma outra pessoa, ou seja, o convite interpessoal. E é por isso que nós precisamos que você tenha esse despertar, essa vontade, esse desejo de fazer a obra de Deus e cumprir o ID do Senhor. No 3.2 vamos abordar então que os campos já estão brancos, já preparados para a ceifa. Eu tive certa feita andando em uma plantação de algodão e eu vi aquele campo extremamente branco, pronto para ser ceifado. O Senhor compara o reino de Deus a este campo que está branco, pronto para a ceifa, pronto para ser colhido. Como crerão se não há quem prega? É isso que o querido profeta messiânico assim o trouxe. Nós precisamos identificar essa grande multidão. E teve uma grande compaixão Jesus um dia quando identificou a multidão, porque eles andavam desgarrados como errantes ovelhas que não tinham pastor, em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 36. Os discípulos eles estavam concentrados, colocando as suas atenções para a colheita da produção de grãos, mas Jesus estava abrindo os olhos dele para uma colheita muito superior e extrema, de acordo com o que diz o Evangelho de João, no capítulo de número 4, verso de número 35, o Senhor nos adverte, e na Bíblia do Culto, se você quiser acompanhar, a página de número 132 do Novo Testamento, nos diz assim: não dizeis que vós ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos, vedes a terra, que já está branca para a ceifa. 36 nos diz, e o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. A compaixão de Jesus pelas multidões perdidas devem nos inspirar a ver além das preocupações que possuímos cotidianamente e nos ajuda a focar na colheita espiritual de almas que estão prontas para receber a mensagem da salvação. E é nosso dever levar até elas esta palavra, o Evangelho e o que o Senhor Jesus Cristo fez. Lembre-se que todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, expressamos a palavra, anunciai a morte do Senhor até que venha. É nosso dever como membros deste corpo glorioso, levarmos e elevarmos pessoas a cada vez mais próximo da vontade de Deus. O 3.3 nos ressalta a recompensa de levarmos a preciosa semente.
O apóstolo Paulo nos diz em Romanos: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas ou as boas notícias. Romanos capítulo 10, verso de número 15, o prêmio que Jesus oferece traz alegria, que é gratificante ao trabalho daqueles que estão baseados pelo reino de Deus. Há uma recompensa especial para aqueles que dedicam-se às suas vidas ao Evangelho, ao reino de Deus, em anunciar a palavra, a anunciar as boas novas, trazer alegria ao coração, não só das pessoas que carecem, mas também os mensageiros são alimentados por Deus. Nós contribuímos para a expansão do reino de Deus, garantindo que esta colheita seja uma colheita eterna, até que o Senhor venha e todos nós possamos juntos com Ele estarmos. Por isso eu ensinei que influenciar pessoas a favor da justiça, da fé e do amor e ser sábio. O crente precisa levar o pecador a conhecer o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Eu quero aqui, antes de trazer a conclusão, pedir mais uma vez que você curta, comente, compartilhe, nós estaremos orando por você. Nós estamos encerrando um ciclo e queremos orar. Eu vou pedir para o pastor Marcos para que faça oração, mas eu quero aqui trazer um brief de tudo que nós tratamos hoje, com a capacitação do Espírito Santo, para que nós possamos aproveitar enquanto é dia e anunciarmos a todos aquilo que o Senhor Deus diz com ousadia, a mensagem da salvação em Cristo Jesus, para que as pessoas também tornem discípulas do Senhor e Deus continue sendo glorificado. Essas pessoas que vão ser alcançadas serão alcançadas pela palavra de Deus e pelo Evangelho transformador. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pastor Marcos, por favor. Vamos então fazer oração por essa lição tão importante, lição número 13, que fala sobre a missão de Cristo e tem que ser realmente com a inspiração do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua instrução através dessa revista, através dessas lições tão importantes. Esta que foi a última lição, que todos nós, como cristãos na face da terra, nós tenhamos como obrigação, tenhamos o cumprimento do seu ID, que nós venhamos fazer discípulos, que nós sejamos despertados a cada momento para cumprirmos aquilo que o Senhor nos ordenou, que é fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos na nossa própria casa, fazer discípulos em todos os lugares deste país, em todos os lugares do planeta Terra. Abençoa, meu Deus, cada um dos missionários, cada um dos evangelistas que estão pregando o Evangelho do Senhor em locais que são permitidos e até mesmo em locais que não têm a permissão da pregação, que estão sofrendo, inclusive, o risco de vida. Abençoe os nossos líderes, abençoe e dê inspiração e a cada um deles e que toda a tua igreja na face da terra esteja protegida e revestida do teu Espírito para conseguir ganhando milhões e milhões de almas para o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, aqui encerramos mais um ciclo. 13 poderosas lições, lindas, maravilhosas, que tratamos aqui durante estes domingos. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por participar, obrigado por curtir, comentar, estar conosco. Eu quero aqui anunciar que no próximo domingo já estaremos tratando sobre relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos e importâncias do compromisso da palavra de Deus, adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Comentarista desta lição é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. É o nosso querido pastor presidente
das Assembleias de Deus ali em Vila Nova. Então, faça isso e você será abençoado. Obrigado, pastor Marcos Santana, obrigado, pastor William Barros, obrigado aos nossos convidados também, pastor João Paulo Arantes, também o nosso querido pastor Marcos César. Muito obrigado por você, aluno, professor, por você tornar a Escola Bíblica Dominical essa grande ferramenta. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.